Queria convidar você a ler sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, neste texto. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mas antes eu queria falar aqui de uma campanha, de uma proposta, da qual nós da Igreja Presbiteriana do Brasil vamos fazer parte. No dia próximo 7 de setembro, nós estamos sendo convocados para que, durante todo esse dia, você retire pelo menos 5 minutos do seu tempo para dobrar o seu joelho e orar em favor da nossa pátria. 7 de setembro, onde você estiver, onde você puder, em qualquer momento nesse dia, se dobrar o seu joelho e orar e suplicar pela nossa pátria. Você é convocado para isso, para esta missão, e nós da Igreja Presbiteriana do Brasil estaremos juntos nesse dia, intercedendo pela nossa nação. Eu quero aproveitar esse momento também, falando sobre intercessão, para, ao invés de fazer no final do sermão, talvez um tempo de oração e convidar você para vir até aqui, para eu orar por você, por sua vida, eu queria fazer isso agora. Queria convidar você que veio a este lugar, que durante esta semana tem algo a enfrentar, ou tem algo para agradecer a Deus, a respeito de qualquer que seja a razão. Eu queria orar pela sua vida, nesse instante. Se você desejar, eu queria convidar você para vir até aqui. Eu quero lembrar de 2 irmãos da nossa igreja, lembrar primeiro do Joelcio, que passou pela cirurgia e aguarda a recuperação. Será que eles estão assistindo a gente? Não sei ainda. E Joelcio estava próximo para receber a alta e teve um exame de sangue, uma pequena alteração nas suas plaquetas e precisou de ser completado aí essa parte do tratamento, e está ainda no hospital aguardando que isso surta os seus efeitos. A Vilma falou que ele está bem, aguardando, mas todos nós estamos ansiosos, na verdade. Claudinha está aqui e... cadê sua irmã? Está lá atrás, Ju. Mas nós temos orado pelo Joelcio e nós vamos continuar orando. Eu convido você a continuar orando pelo Joelcio. Hoje à tarde eu e Nilber estivemos visitando o senhor Demóstenes, que é pai do nosso irmão Auro. Encontra-se no hospital do INJA, uma situação bem delicada, em coma, já enfrentando um tratamento de câncer já há alguns anos, mas vivendo realmente um momento muito difícil. Nós vamos orar por eles também. Eu queria, ainda assim, orar por você, se você ainda quiser vir até aqui à frente, por favor. Se não, apenas feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado por estarmos aqui nessa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe para cá, mexeu com o nosso coração, com a nossa história, a história da nossa família, e usando tudo que o Senhor quer usar, nos trouxe até aqui neste momento. Nós te damos graças porque o Senhor está sempre perto da gente, o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. A tua misericórdia, ela é auto-renovável, se renova todas as manhãs. A tua graça é melhor que a vida. Ah, Deus, nós não temos palavras
para te agradecer e para enumerar as muitas e muitas bênçãos do Senhor. Aliás, muitas das bênçãos tuas sobre nós nem nos damos conta, nem ficamos sabendo do que o Senhor faz ao nosso redor. Sabemos sim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Por isso, Deus, ensina-nos a Te amar. Ensina-nos a ter coração grato. Ensina-nos a vivermos como igreja, como Teu povo, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Ensina isso para a gente todos os dias. Essa é a nossa oração. Nós nos colocamos diante do Senhor, essa noite, nesse momento, derramando a nossa vida no Teu altar. O Senhor sabe, ó Deus, o que os meus irmãos e irmãs colocam nos Teus pés nesse instante. O Senhor sabe que nós, como igreja, trazemos a este lugar, na nossa história, os sentimentos que estão no nosso coração, os pensamentos que dominam as nossas mentes. Deus, o Senhor conhece tudo a nosso respeito. O Senhor sabe que nós temos razões para Te agradecer e aqui trazemos sim a nossa gratidão. Mas o Senhor sabe também sobre aquilo que tem roubado a nossa alegria, aquilo que tem sacudido a nossa realidade, balançado a nossa existência. Ah, Senhor, segura na nossa mão. Manifesta dessa graça. Nos permita, Deus, nos permite desenvolver uma fé autêntica, para cada dia caminharmos na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Continue, Deus, a falar ao nosso coração nessa noite, mas continue a falar ao nosso coração quando sairmos daqui também, no restante da semana. Use tudo, a Tua natureza que proclama as Tuas maravilhas. Deus, use tudo para falar ao nosso coração. Nos faça sensíveis à Tua voz, ao Teu toque, ao Teu mover. Restaura a alegria em nós. Abençoe, Deus, quem precisa ser movido pelo Senhor, atraído para o Teu querer. Faça isso nessa noite também. De uma maneira muito especial, nós queremos interceder pelo Auro, que se encontra no hospital nesse instante, justamente por seus familiares ao redor do Pai, naquele leito de enfermaria. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor mantenha os Teus anjos ao redor daquela família. Como nós pedimos pelo Joelson, nos vimos lá em São Paulo. O Senhor também, Deus, mantenha os Teus anjos ao redor deles. O Senhor sabe, Deus, o desejo do nosso coração e daquilo que a enfermidade causa em nós. Mas no tocante a nós, confiamos na Tua graça e cantaremos ao Senhor, por quanto nos tem feito muito bem. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. João capítulo 2. Quero convidar você, irmão e irmã, a se colocar de pé. Quero convidar você, irmão e irmã, para fazer essa leitura de forma responsiva. É necessário que você compartilhe a sua Bíblia com quem está do seu lado, para que todos possam ler. E nós vamos fazer o seguinte: você precisa ler com muita vontade, porque nós estamos sendo filmados e transmitidos. E o pessoal da filmagem fala assim: pastor, não pede o pessoal da igreja para ler não, porque senão quem está lá não ouve direito. Eu falei assim: não, isso não acontece. O pessoal lá da igreja, quando lê, lê mesmo. Então vamos lá? Começamos. Os homens, versículos ímpares, e as mulheres, versículos pares, do 1 ao 12. Homens, vamos juntos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná
e Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 mentrecas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como este que deu Jesus princípio dos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Muito obrigado. Você pode se assentar. Assim como muitos dos milagres que Jesus fez ao longo do seu ministério, da sua vida, esse é um milagre conhecido. Talvez por ser o primeiro milagre de Jesus. Mas esse é um milagre com histórias curiosas, com reações muito interessantes. Eu não sei se você já percebeu na leitura deste texto, mesmo agora ou em outro momento, o que acontece com o noivo. Não parece que o mestre-sala, o chefe da festa, chega e briga com ele sem ele saber o que está acontecendo? A impressão que eu tenho é essa, que de repente o noivo está na festa, depois do milagre ter acontecido, e Jesus então chega perto, o mestre-sala chega próximo ao noivo e fala assim: escuta aqui, todo mundo costuma dar um bom vinho no início, mas você mandou dar o bom vinho depois? Por quê? Eu fico imaginando o noivo falando assim: o que você está falando? Porque o texto não fala nada disso. O texto não fala que o noivo sabe do que está acontecendo, que a noiva saiba do que aconteceu, do problema que aconteceu. Vamos recapitular. O texto começa para a gente com a seguinte informação: 3 dias depois. E logo de início a gente pergunta: 3 dias depois do quê? Você tem que voltar às páginas, ou a página da sua Bíblia, e ver aí versículos anteriores, quando nós temos uma outra indicação de tempo, quando Jesus vai chamar um dos seus discípulos. Na verdade, esse texto faz parte de um bloco de chamamento de Jesus. Jesus começa, segundo João, a reunir os seus discípulos. Jesus aparece aí na festa com alguns dos seus discípulos, contando com Jesus, sua mãe e os discípulos, os 5 que estão com eles. Nós temos mais 7 pessoas no casamento. Provavelmente esse casamento já estava acontecendo já há alguns dias. O texto também não fala, mas os comentaristas bíblicos nos dizem que uma festa de casamento naqueles dias, neste povo, durava em média 7 dias. Imagine o seguinte: Jesus provavelmente com seus discípulos chega já do meio da festa para frente. Esse vinho não acaba porque começou a festa de manhã. O vinho está acabando. O texto também não fala como Maria fica sabendo disso. Quem foi que contou para Maria que o vinho estava acabando? Eu fico pensando, e eu e algumas pessoas essa semana nós ficamos pensando nesse texto, né, Rafael?
Flávio, Alessandra, nós lemos o texto, pensamos, fizemos um monte de perguntas para esse texto e imaginamos algumas coisas. Por exemplo, parece que Maria é íntima da festa. Talvez não aparenta, já que todo mundo é povo, fazem parte do mesmo povo, mesma família, tinham que se casar entre o mesmo povo, talvez ela conhecesse. E ali no meio da festa, passando nos bastidores da festa, alguém tenha falado com ela. Tem um vídeo na internet bem curioso sobre, na verdade, recorte de um filme de Jesus, onde passa Maria e os empregados estão lá conversando, provavelmente com o chefe da festa, e um empregado com uma vasilha vazia faz assim, ó. E a Maria vê, mas o texto não fala disso. Então a gente pode só imaginar que talvez, por alguma razão, ela tenha passado ou alguém falado com ela, mas o que importa é, ela ficou sabendo que o vinho está acabando. Outra coisa que é interessante também, mas que o texto não nos diz, é que preocupação isso pode gerar. Gente, acabou. Não é? A gente, quando a gente faz café aqui na igreja, eu falo com o Vicente fala assim, pastor, mas será que vai dar? Vicente, quando acabar, acabou. E é assim. Na nossa casa, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, dependendo do apetite da pessoa e o seu apetite, pode ser que a comida acabe. Você tem duas alternativas, né? Pula no fogão, coloca mais água no feijão, ou simplesmente serve a sobremesa, ou o cafezinho. Mas acabou. O fato é que o texto vai nos mostrando essas questões que estão por aí, mas o que salta aos nossos olhos é um milagre. Nós prestamos atenção no milagre. Jesus transformou a água em vinho. É um milagre. E o que é um milagre? Um milagre nada mais é que um sinal. Tanto é que o nosso texto aí nos diz que foi assim, com este, que Jesus deu início aos seus sinais. Sinal de quê? Principalmente um sinal de que o reino de Deus estava ali. Esse é o sinal. Que apesar do caos, apesar de tudo que estava acontecendo ao redor, apesar do Império Romano dominar a vida, apesar de Israel ser novamente um escravo, o reino de Deus está ali. O reino de Deus chegou. E é isso que Jesus fala várias vezes com os discípulos. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está aqui. Eles não percebem essas coisas. Portanto, quando Jesus faz um milagre, o que está acontecendo é Jesus mostrando que o reino de Deus chegou àquele lugar. É por isso que quando o reino de Deus chega, há cura, porque no reino de Deus não tem enfermidade. É por isso que quando Jesus efetuou uma cura, o leproso se torna limpo, porque o reino de Deus está aqui. É por isso que quando Jesus expulsa um demônio, o reino de Deus, o rei, o Senhor, chegou ali para botar o inimigo para correr, porque quem manda chegou. Os milagres de Jesus são sinais de que o reino, de que o rei está perto, sinais que o caos pode ser resolvido, sinais de que o poder de Deus pode reverter quaisquer situação. É isso que os milagres fazem, é isso que os sinais representam. E muitas vezes o israelita não compreende isso, e muitas vezes nós não compreendemos isso. Porque Jesus falou também que o reino de Deus está em você. Então isso são os milagres. Aqui é o verdadeiro sinal. O reino de Deus está entre nós. Mas além do milagre, me chama a atenção de verdade os personagens. É sobre eles que eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite. E eu confesso para vocês que quando eu li esse texto pela primeira vez, nessa semana, para a gente refletir aqui, eu tinha em mente a questão da festa de missões, gente. Eu confesso. Eu buscando textos que nos ajudem a nos prepararmos biblicamente, prepararmos como organismo vivo, para fazer essa festa lá fora nos próximos dias 15 e 16. Essa era a minha intenção. Por isso eu peguei um texto que falasse de festa.
mas eu não consegui tirar os olhos do milagre, do sinal. E eu fiquei pensando, o que Deus quer tratar conosco, queria tratar comigo? Tempos atrás, já há algum tempo, assisti um filme chamado A Espera de um Milagre. Já assistiram? Quem assistiu esse filme, levanta a mão, por favor. Sem fazer propaganda. É um belo filme que conta a história de prisioneiros no corredor da morte, de gente que está à espera de um milagre. Não vou contar nada do filme. Essa frase só, à espera de um milagre. Eu fiquei então com isso em mente, com o milagre que acontece no texto, e eu preciso, de alguma maneira, ajudar a você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste pela internet, a entender e a pensar que existe muita gente perto de nós, que nesse exato momento está à espera de um milagre. Pode ser que você esteja à espera de um milagre. E fora dos nossos arraiais, fora dos domínios da igreja, dos portões da igreja, eu tenho absoluta certeza que existem pessoas que estão à espera de um milagre. Só que muitos, tanto dos que estão lá, como possivelmente dos que estão aqui, não tinham percebido que milagres são sinais de que o reino de Deus está entre nós. E saber isso faz toda a diferença. Se esse fosse um sermão de casamento, usando esse texto, eu com toda certeza, eu ia fazer uma pergunta, ou pelo menos ia direcionar o sermão de casamento da seguinte forma. Vou queimar aqui o esboço do sermão de casamento, tá, Pedro? Mas você já fica anotando, você já sabe que no dia eu vou lá e prego sobre isso, tá joia? Eu ia dizer o seguinte: olha, é preciso cuidar para que a festa não acabe. É um perigo a festa acabar no casamento. E o que fez diferença nessa festa não acabar no casamento é ter Jesus presente na festa. Convide Jesus para o seu casamento, que a festa nunca vai acabar. Pronto, vamos trocar as alianças, está tudo certo. Estamos ensaiados. Tá bom, Claudinho? Mas eu não estou fazendo um sermão de casamento, embora muitos casais estejam aqui nessa noite. Então eu posso aproveitar essa hora para dizer para você: muitos casamentos têm permitido a festa acabar, têm deixado com que a festa acabe. Não há mais sorriso, não há mais alegria, não há mais prazer em estar junto, em estar casado, porque a festa acabou, a alegria acabou. E muitas das vezes é porque realmente Jesus não se faz presente na vida de muitos lares. Às vezes ele até faz, mas através de canções, como nós vimos na música. Que a nossa fé não sejam hinos, ou apenas letras de canções, e às vezes é. Mas olhando para o que o texto aqui nos diz, a questão é: por que o vinho é tão importante nessa história aqui? O texto não ajuda, mas os comentaristas sim. Eu queria ler alguns textos com você. Preste bem atenção. O vinho representa no Antigo Testamento, ou a partir do Antigo Testamento, alegria. Alegria. O Salmo 104, versículo 15, diz assim: o vinho que alegra o coração do homem. E ele continua dizendo: o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Você tem que ler o restante do Salmo 104 para ver o que o salmista está falando. Mas vale essa expressão inicial aqui: o vinho que alegra o coração do homem. É um elemento que traz alegria ao coração, segundo o salmista. Ainda, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, diz assim: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida. Isso está impregnado na cultura dessa festa de casamento aqui de João 2.
lógico que para a gente, quando nós olhamos para o vinho, para aquilo que Jesus faz ou fala a respeito do vinho, como por exemplo em Mateus 26, 28, ele diz que isto, ou seja, o cálice com vinho era o quê? Uma nova aliança. E essa nova aliança só poderia trazer uma coisa na vida da humanidade: alegria. Então, o vinho é sinal da alegria. Os comentaristas bíblicos dizem então que o fato de o vinho estar acabando poderia significar, poderia ser um presságio de que neste casamento a alegria ia acabar. Esse negócio tinha tudo para dar errado. É colocar na cabeça do noivo e da noiva que, olha, vai dar errado. O músico Estênio Martins, quando fala sobre isso, cantando essa canção, ele fala do problema. O vinho acabou, coitado do Senhor. Como se realmente os noivos entrassem aqui agora em uma situação que não ia dar para ser revertida. Mas aí os personagens entram em ação. Eu queria mostrar para você o que esses personagens fazem para que o milagre, ou para participarem deste milagre. Eu vou inverter aqui a ordem de como eles aparecem no texto. Eu vou começar por Jesus, gente. O centro do milagre. Fazer a água se transformar em vinho. Gente, teve gente por aí, em algumas igrejas aí, está até na internet, que tem gente fazendo isso por aí, viu? Eu só queria saber se a razão do milagre de alguém transformar água em vinho por aí, foi a mesma razão, o mesmo objetivo que Jesus teve, como a gente vai ver no final. Mas vamos passar isso. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus, cheio de poder, cheio de graça, cheio de amor. Como explicar essa conversa dele com a mãe? Maria fica sabendo da situação, chega perto do filho então e fala: o vinho está acabando. E ele carinhosamente diz o que para sua mãe? Mulher, que tenho eu contigo? Parece que é como essa resposta? Você vê como? Sinceramente, parece que eu estou ouvindo a voz do anjo Gabriel anunciando para Maria: Maria, não temas. Eu penso assim: mulher, calma, não é chegada a minha hora. Tá, mas que hora que é a sua hora? João vai dizer isso um pouquinho para frente. E curioso é que Maria, ela sai para seguir. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo que às vezes a gente não percebe no texto. O milagre acontece, sim, quando a Maria toma toda a iniciativa. Depois eu vou falar dela. Mas acontece porque o filho resolve obedecer a um pedido da mãe. Que nem é pedido, na verdade. Ela não pede. Ela simplesmente chega e fala de uma situação. Mas sabe aquela coisa que a gente conhece da mãe? Que a mãe chega e conta uma história para o filho e o filho já sabe o que a mãe quer? Não precisa nem de contar, não precisa nem de falar. A intimidade faz isso. Jesus tem 30 anos. Já está crescido. Conviveu bastante com a mãe. E a mãe chega e conta uma história para ele. Um problema. E o que ele faz? Apesar de dar essa resposta, ele vai e faz. É um filho que atende um pedido da mãe. Por que isso me chamou a atenção? Porque nesses dias, se para o milagre acontecer dentro de uma casa, dependesse de um filho obedecer a ordem de uma mãe, pode ser que o milagre não chegaria. Não é verdade? É um filho de 30 anos.
obedecendo a mãe que nem fez o pedido, nem foi preciso pedir. Eu achei isso simplesmente fantástico, e confesso para vocês, eu ainda não tinha parado para pensar e para ver dessa maneira. Apesar da gente falar do casamento aqui, Jesus foi convidado. Querido, Jesus sempre está. Jesus sempre está presente. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Ele é parte da história, parte do casamento, parte da festa. Ele é parte da vida. O milagre acontece não é simplesmente porque Jesus é convidado, porque Jesus é real. É real na história. Ele é fato. Ele é Deus. E Ele está presente. Se aqui por um convite, Ele está presente. Se é para livrar, quando os discípulos estão remando desesperados, numa tempestade que dura já várias horas, e Ele está presente, andando por sobre as águas, Ele vai lá. Se é no meio de uma multidão faminta que está pronta a ser dispensada para ir embora buscar comida pelas aldeias, Ele está ali. A grande questão então é: por quê? Porque muitos ainda andam de porta em porta, de igreja em igreja, de joelho a joelho, esperando por um milagre, e às vezes os milagres não acontecem. Não é por causa da ausência de Jesus. Não é. Ele é o Deus presente. Mas Jesus representa aqui, sendo Deus, mas sendo homem, Ele representa um grupo muito interessante. Jesus representa o grupo de gente que usa os seus dons e talentos, que coloca os seus dons e talentos a serviço da ação de Deus. Pensa bem. É isso que acontece. Ah, pastor, Ele é Deus. É Deus, verdade. Mas Ele coloca os seus dons e talentos a serviço da questão primordial da hora da festa, do problema. Ele representa gente que coloca seus dons e talentos a serviço da causa maior. Tem nada a ver com isso, essa fé, olha, não tem nada a ver com isso, mulher, não tem. Podia até chamar de mãe. O fato é que ele não tem nada a ver com isso. O problema é de quem deixou o vinho acabar, né? Nós conversamos. Quem foi que planejou a festa? Quem foi que não contou direito quantos convidados vinham? Tudo bem que tem sempre gente que vem a mais, né? Jesus é convidado, os discípulos vão junto. Falar a verdade, olha para o texto. Exegeticamente você pode falar, não, Jesus e os discípulos foi convidado. Mas tem uma vírgula nesse negócio aí. Mas fica imaginando, dependendo de quem for, era muito engraçada essa situação, não é? Porque dependendo de quem for, falando de quem for, nós, eu e você, convida você lá o casal, ele leva mais 5 juntos para almoçar na tua casa. Tem gente que quer morrer, não quer não? Se levar um a mais já dá encrenca, imagina levando 5 a mais. Fica imaginando a conversa de bastidores, né? Na dona da casa conversando com o marido. Alguns que eu conheço, não daqui, gente, de outras igrejas. Que ele tinha que trazer mais 5. Não vai dar comida. Tem gente que fala o vinho acabou porque trouxe mais 5. Não é. O vinho estava acabando. Mas não é assim. Não tem nada a ver com essa história, gente. Com a história do vinho acabando, não tem nada a ver. Mas o que ele faz? Ele coloca seus dons e talentos, o que ele tem, a serviço da resolução do problema. Deixa eu dar um exemplo bobo.
Talvez. Mas serve de ilustração. Quando a gente morava em Campinas, a gente ficava muito ligado na época de chuvas de São Paulo. Chegou dezembro e janeiro, a gente já sabe que tem inundação em São Paulo. E a gente só esperava para ver como ia ser dessa vez. Mas uma vez aconteceu um fato curioso que passou em jornais de um canto ou outro do país. Uma pessoa estava se afogando numa enxurrada. Lá é assim, enxurrada arrasta carro. E essa pessoa sendo arrastada, e de repente alguém viu e pulou dentro da água, se agarrou com essa pessoa, saindo lá embolando enxurrada dentro, e conseguiu salvar essa pessoa. Quando ela foi entrevistada, falou assim: mas maravilha, você foi salva. Ela falou assim: foi um milagre. Isso foi um milagre. Dele estar passando nessa hora, ter coragem de pular aqui e me salvar, isso é um milagre. Foi um milagre. Então o repórter foi entrevistar: mas e aí, rapaz? Como é que foi que você isso? Você nada muito bem. Você: não sei nadar nada. Como assim? Não sei nadar. Mas por que você pulou? Na hora, o que eu fiz, tinha para fazer era isso. Não podia deixar ela se afogando. Eu pulei dentro da água e foi. E foi um milagre mesmo que nós dois fomos salvos. É gente que coloca o que tem a serviço do que precisa ser feito. E nessa hora, desse exemplo especificamente, é só coragem. Mas o que mais alguém precisava nessa hora? Além de coragem, de ousadia. Jesus representa a gente assim, que vai além do que precisa ser feito, que vai além dos pedidos, que vai além da resposta, que vai além da exigência, que vai além dos dons e talentos. A gente olha para o Deus homem fazendo o milagre, mas a gente se esquece que Ele é um exemplo, e que Ele dotou a mim e você de habilidades, de dons e talentos, para que nós pudéssemos colocar isso à disposição dos momentos de necessidade, para que Deus possa operar os milagres. É engraçado às vezes, se não fosse trágico, imaginar que Deus usou e resolveu usar a mim e a você na obra de restauração e de salvação de quem Ele quis salvar. Não foi à toa. Foi para que eu e você colocássemos dons e talentos a serviço do grande Rei. Quando a gente lê a história de uma mulher e um servo de Deus no Antigo Testamento, de um certo azeite que não parava de jorrar, e o milagre, e o azeite vai jorrando e jorrando e jorrando, e o azeite parou quando não tinha mais vasilhas. Houve um comentarista certa vez que diz o seguinte: o azeite parou quando se acabaram as vasilhas, ou seja, enquanto tinha vasilha dentro de casa. O milagre naquele dia aconteceu, e o milagre acontece também na proporção daquilo que a gente tem dentro de casa. O quanto a gente está disposto a estender as mãos para participar do milagre. A gente deve olhar para Jesus aqui como o Filho de Deus, mas como alguém que nos inspire para colocarmos o que nós temos, dons e talentos, para Deus operar os milagres. Mas eu quero falar com você de um outro personagem, e aí é Maria. Quem que Maria representa? Para mim, Maria representa gente com sensibilidade, para perceber que tem um problema, para perceber que a festa está correndo risco, para perceber que alguma coisa precisa ser feita. Talvez seja coisa de mulher. Nós não falamos isso? Da sensibilidade da mulher? Talvez seja. Mas o fato é que a Maria representa gente sensível ao momento que nós vivemos, sensível ao momento que existe ao nosso redor, nos vizinhos, nos colegas de faculdade, nos colegas de trabalho. Quantas vezes nós não percebemos gente que chega do nosso lado, gente que está sempre perto da gente, mas chega destruído algum dia perto de nós, e às vezes nós não percebemos, ou pelo menos fazemos de conta que não percebemos.
Maria percebe de alguma maneira, o texto não fala, como nós já comentamos aqui, mas o fato é que ela chega e ela tem a ideia de ir até Jesus e contar o que está acontecendo. Olha que coisa interessante, ela dá a ordem para os empregados, façam tudo o que ele disser, e eles fazem. A mulher nessa época não tem voz nem vez, mas por alguma razão eles obedecem, ela exerce uma autoridade, talvez pelo desespero dos serventes, mas o fato é que, mesmo sendo alguém que corria o risco de uma ordem não ser atendida, ela faz. E mesmo tendo a resposta de Jesus, que teologicamente tem uma série de explicações possíveis, mas o fato é que ela vai até ele, preocupada talvez. Sensibilidade é uma qualidade que está em falta nesse dia, nesse hoje. Milagre acontece porque Jesus coloca seus dons e talentos a serviço do milagre, mas porque Maria tem sensibilidade para perceber que algo está errado. E ela não apenas fica sabendo, não se contenta com isso, mas ela age. São duas coisas completamente diferentes. Vou falar a verdade, às vezes a gente até percebe que tem alguma coisa errada, mas não é com a gente. Não é com a gente. E se existe uma pergunta que causa um problemão, é a seguinte pergunta: está com algum problema? Faz essa pergunta para ver. No seu local de trabalho, na sua faculdade, até na sua família. Faz. Esteja pronto para ouvir. Porque quando você chega a ponto de perceber, pelo menos, você está fazendo o quê? Colocando a sua sensibilidade. E isso abre portas. Basta falar: está com algum problema? Posso te ajudar? O único posso te ajudar que não funciona é aquele que fica nas costas do pessoal em fila de autoatendimento. Já viu? Aquele não funciona, porque você só vê aquilo pelas costas. Pouco tempo, numa determinada agência de banco, eu quase falei com um indivíduo da senha. Falei: amigo, eu queria um abraço. Porque o cara digitou a senha com tanta rapidez, sem olhar na minha cara. Eu falei: ele vai me mandar para outro lugar, não é possível. Eu falei: eu quero ir em tal lugar, sem olhar para mim. Pois não? Eu estava aqui, pois não? Ah, eu quero ir em tal lugar. Eu falei: não, eu quero só um abraço agora. Quero que você olhe em mim. Estou aqui. Mas essa hora que se ele pergunta: posso ajudar? Já era. Imagina, numa fila de banco, quando ele pergunta: posso ajudar? Você fala: pode, você tem 5 minutos, eu queria abrir meu coração para você. Capaz do atendente cair duro, ou sair correndo, não é? Sair correndo. Mas essa pergunta, ela faz isso. Eu queria desafiar você em nome de Jesus. Chega no seu trabalho amanhã, o primeiro que você encontrar, pergunta: posso te ajudar em alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Faz para você ver. Não me ligue, amanhã eu estou de folga. Mas faz esse teste para você ver. Ou então, quando você sentar do lado de alguém no ônibus, eu posso fazer uma pergunta? Teria algo que eu posso fazer por você hoje, aqui agora? Porque vai que ele fala assim: não, não tem muito. Não, nem te conheço. Posso fazer uma oração por você? Faz isso. É que a gente não se arrisca nessas coisas, não é? Eu até hoje eu não consegui encontrar alguém que negasse uma oferta de oração.
Dentro de um hospital, então, esse negócio é uma loucura. Posso fazer uma oração? Pode. Arrisca. Desafio você, está pensando naquele colega. Aquele colega que normalmente nem te dá muita bola. Vai lá e coloca uma brasa quente sobre a cabeça dele amanhã. Ou dela. Fala, posso fazer algo por você hoje? Quer conversar? Sensibilidade está em falta. E Maria nos ensina sobre isso. Mas existe um terceiro personagem. Ou um grupo de personagens. Os serventes. Ah, esse grupo é fantástico. Fantástico porque eles participam do milagre. E eu fiquei extremamente feliz quando eu estava lendo esse texto e descobri que a palavra que João usou para escrever serventes é diáconos. Diáconos. Não foi no grego doulos, de escravos, mas diácono. Gente que serve de coração. Gente que simplesmente serve. Vamos lá, vamos pensar na ordem de Jesus. Então, chega Maria, que é uma ilustre, talvez desconhecida, mas é uma mulher, e fala com eles, com os serventes, façam tudo o que ele disser. E aí chega Jesus, vê lá as talhas, enche as talhas com água. Quê? Não, eles não perguntam o quê? Eles enchem as talhas com água. Mas que ordem absurda é essa? Acabou o vinho, não acabou a água. Quem quiser água, vai lá e busca. Não. Eles simplesmente obedecem. Mesma ordem, começando por Maria. Mas sabe de uma coisa? Grava aí essa frase. Quem não tem problemas em servir, não vai ter dificuldade para obedecer. Vamos ler esta porção do texto? Novamente. Versículos 7 e 8. Vamos ler juntos. Jesus, o quê? Lhes disse. Enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre. E eles fizeram. Olha as ordens que Jesus diz, que Jesus dá. Enche de água as talhas, e eles enchem totalmente. Versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. É muita ordem para um negócio absurdo. Mas sabe de uma coisa? Quem é treinado para servir na Bíblia participa dos momentos mais especiais da história. Quando a gente lê a história de Josué e Moisés, nós percebemos sempre Josué sendo chamado de servo, de servidor de Moisés. Quando vai falar dos dois caminhando, a gente percebe e lê isso. Ia lá então Moisés e Josué, seu servidor. Mas quando Moisés vai lá para o monte e a glória de Deus enche aquilo tudo lá, quem é que estava por perto, rodando, escutando a conversa? Josué. Participando de tudo, desfrutando desse momento único. E o mais fantástico de tudo isso é no próprio livro de Josué, que conta a história, começa contando a história que Josué, filho de Nun, servo de Moisés, assumiu o lugar de Moisés, Deus chama ele, tudo acontece como a gente já sabe. Mas no final da história do livro de Josué, ele é chamado de servo do Senhor, ele é promovido. Em toda a sua história, ele começa como um servo, como um escravo de Moisés. Ele termina como o capitão dos exércitos de Israel.
começa com o serviço, como servo, com gente que serve normalmente, sem fazer força. Os serventes representam gente com disposição para servir. É gente que participa de milagre, que diferentemente do que Jesus faz de colocar seus dons e talentos para que o milagre aconteça, eles colocam seus corações na obra que Deus realiza. Foram eles que viram o milagre acontecer junto com os discípulos. Agora vamos lá. Que a grande pergunta é: por que esse milagre acontece, gente? Foi simplesmente porque o vinho acabou? Pura e simplesmente? Eu penso que o vinho ter acabado é o gatilho para tudo isso aqui. Mas vamos ver o que o texto que João nos diz. No final dessa história, João nos informa que no versículo 11, esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. E aí nós temos os dois objetivos. Primeiro, manifestar a sua glória. Não sei o que a gente pensa, onde a gente está com a cabeça, quando a gente não percebe que tudo que Jesus fez e faz é em primeiro lugar para a sua própria glória e para a glória de Deus. O milagre acontece. Maria é gente disposta a colocar a sua sensibilidade a serviço da solução do problema. Jesus coloca seus dons e talentos, faz o milagre. Os serventes servem, colocando seus corações na obra, mas isso acontece em primeiro lugar para que a glória de Jesus pudesse ser manifestada, para que a glória dele aparecesse, para que a glória dele surgisse pela primeira vez aqui. Para isso, mas o texto também nos diz que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Quando a gente vai para o final do Evangelho de João, nós lemos que João faz um resumo dizendo o seguinte: Jesus fez muitos outros sinais, além dos que estão nesse livro. E se a gente fosse escrever isso aqui, não tinha jeito de fazer um livro para contar tudo isso. E ele diz: esses, porém, estão registrados aqui, para que vocês possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez o versículo mais conhecido de João é qual? João 3. Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. João vai escrever o seu evangelho para que quem lê o seu evangelho pudesse crer, viesse a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e crendo teriam vida, e vida eterna, e vida em abundância. O milagre acontece para que a glória de Jesus fosse manifestada, mas para que os discípulos pudessem crer. Quais discípulos? Os 5 que estão andando com ele, os 5 que foram chamados com ele, e participando disso, e viram isso, e creram. E a partir daqui a história segue. A partir daqui Jesus segue, e ele vai entrar no templo e fazer o que ele faz para purificar o templo. É a partir daqui que ele vai encontrar com Nicodemos no capítulo 3. Ele vai confrontar Nicodemos com a sua fé baseada na lei. É a partir daqui que ele vai dar testemunho a respeito da sua própria vida, para confrontar a própria ideia, situação de João Batista, que manda mensageiros perguntar: escuta aqui, você é aquele mesmo do qual os profetas falaram ou é outro? E Jesus manda então o seguinte recado para João: fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem,
Ou seja, eu sou quem você pensa que eu seja mesmo. Pode crer. Pode crer. Tem muita gente nesses dias à espera de um milagre. Tem muita gente que vai passar na nossa festa, nos dias 15 e 16, à espera de um milagre. Deus pode fazer os milagres. Mas eu sei também, e espero, que Deus levante no meio da nossa comunidade gente com sensibilidade, gente que colocará seus dons e talentos na ação para aquilo que Deus vai fazer. Gente disposta a servir. O grande milagre de Deus é habitar nos corações. O grande milagre de Jesus é transformar vidas e histórias. Esse é o grande milagre. Mudar radicalmente a história de pessoas. Eu não sei quanto a você, mas para a nossa festa de missões, eu estou à espera de um milagre. Que Deus nos abençoe. Amém. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra casa, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, eu acredito na verdade, te honrar com minha vida, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu lugar, ombra-me, coloca a mão em cada lugar. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu vou fica de pé e vamos adorar Ele. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, eu acredito na verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo.
sinal de que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está aqui. Você, como representante do reino de Deus, amanhã quando você chegar no seu trabalho, ou hoje quando você chegar na sua casa, entenda que o que você está levando é parte do reino de Deus. O milagre, o maior milagre, poderá estar lá. Na verdade, ele estará lá, porque você está naquele lugar. O reino de Deus estará lá, porque o reino de Deus está em você. Esse é o grande milagre. E o reino de Deus, com a sua glória, vai mudar a história. E só a glória de Deus, e só o poder de Deus pode mudar a sorte de uma nação. Só o mover de Deus pode mudar a história de um povo. Vamos orar. Pai querido, nós cremos no milagre. Cremos que os milagres não acabaram, que o manifestar do teu reino não se limitou aos tempos bíblicos. O milagre acontece hoje. Cada vez que nós abrimos as nossas bocas, cada vez que nós levantamos as nossas mãos, eis o milagre. Milagre da vida. Nós somos verdadeiros milagres, porque pelas nossas escolhas, pela nossa maneira de viver, nós teríamos nos perdido no caminho. Nós somos a expressão do milagre, da ação do Senhor na vida do teu povo. Obrigado pelo milagre que eu sou. Obrigado pelo milagre que cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite é. Porque este milagre foi o Senhor que fez, para manifestar da tua glória, da tua bênção, do teu cuidado, do teu poder sobre as nossas vidas. O Senhor é Deus, nosso Deus. Não há impossível para a tua ação. E o Senhor resolveu contar com a gente. Que quando o seu povo, este povo que se chama pelo teu nome, se espalhar por essa cidade nessa semana, que levem juntos o teu reino, e que sejam os portadores do milagre. Cada um. E que o Senhor receba a nossa gratidão e a glória nos céus, por aquilo que o Senhor nos permitiu fazer participando. Dá-nos coração sensível, dá-nos disposição para fazermos, dá-nos disposição para servirmos, em nome de Jesus. Leva a gente em paz para casa, Deus, debaixo dos teus cuidados. Confiamos em Ti e esperamos pelo Teu querer. É a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua história, fazendo de você instrumento do milagre de Deus, não só hoje, não só amanhã, mas para sempre e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.